irmãos. É uma alegria poder retornar à casa do Senhor nesse dia especial e, junto com parte do seu povo, poder adorá-lo, cantar louvores a Ele, nos dirigir a Ele em oração, na certeza de que, primeiro, Ele se agrada disso, né? E na convicção de que, por meio de Jesus Cristo, Ele nos ouve também. Então, é uma grande alegria poder cultuar Deus e saber que Deus se agrada de que o seu povo o cultue. Irmãos, nós tivemos o privilégio desta manhã de poder compartilhar a palavra e a grande responsabilidade em Mateus 4, de 1 a 11. E eu convido novamente que os irmãos abram suas Bíblias, agora sim para a exposição do texto, né, em Mateus 4, e eu vou ler de 1 a 11, os irmãos acompanhem. E mais uma vez, em reverência à palavra de Deus, eu peço que aqueles que podem se coloquem de pé para fazermos a leitura desta porção. Diz assim a palavra inspirada de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Deus bondoso e gracioso, nós estamos aqui diante de Ti, reunidos como Teu povo em adoração a Ti. O que pedimos, ó Pai, é que Tu possas nos abençoar, abençoar a Tua palavra lida e que será explicada. Pai querido, ilumina a minha mente, ilumina a mente dos irmãos, que a Tua palavra possa nos edificar, nos fortalecer, nos admoestar e nos encorajar na nossa vida aqui, nesta terra, durante o tempo que aprover ao Senhor que estejamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Abençoa e nos edifica. Peço que o Senhor me dê as condições necessárias para falar tão somente aquilo que vai glorificar o Teu nome e edificar o Teu povo. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de considerar alguns aspectos teológicos do texto que nós acabamos de ler, né, sobre a tentação de Jesus no deserto.
nós aprendemos sobre como Jesus se tornou o segundo Adão e que, diferente do primeiro Adão, ele não pecou, se tornando o nosso representante, possibilitando que a sua justiça fosse transferida e imputada a nós. Nós também estudamos, na parte da manhã, as razões por que foi necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse tentado por Satanás no deserto e que fosse testado por Deus. O próprio Espírito Santo o conduziu para este teste, onde ele seria tentado por Satanás. E o local não poderia ser pior. O local, o deserto, provavelmente o deserto da Judéia, um local extremamente inóspito e que era um local que favorecia ao pecado, à desobediência. Mas mesmo num ambiente hostil, diferente do ambiente de Adão, Jesus se manteve fiel e não cedeu à tentação. E nós concluímos o nosso estudo falando sobre a natureza da tentação de Jesus. E explicamos que o conceito tentação, no original, no grego, a palavra pode ser traduzida tanto como um teste, uma provação. Então, Deus nos testa, Deus nos prova, por isso que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser testado e provado por Deus, com o objetivo de ser aprovado por Deus. Mas Satanás nos tenta. E nos tenta com o objetivo de fazer com que caiamos no pecado. Nós fizemos essa distinção conceitual importante. E no deserto, portanto, Jesus foi tentado pelo diabo e testado por Deus. E ele triunfou sobre Satanás em condições extremamente adversas. E esse triunfo de Cristo sobre Satanás foi o princípio, a porta de entrada para o ministério público de Jesus Cristo. A partir daí, como nós lemos em Mateus 12, Jesus vai saquear e vai entrar na casa do valente, vai destronar o príncipe deste mundo e vai ampliar, iniciar o seu reino aqui nesta terra. Então foi isso que nós estudamos pela manhã. Agora, nós nos deteremos no texto, exclusivamente no texto. Então nós faremos uma exposição, versículo por versículo, desse texto que acabamos de ler. O esboço dessa exposição aqui ela é muito simples. Nós vamos entender, primeiro, as circunstâncias da tentação. Nós vemos isso nos versos 1 e 2. Depois, nós vamos ver o conteúdo, as tentações em si, que no caso aqui nós temos o registro de 3. As 3 tentações que Jesus foi submetido aqui por Satanás. E por fim, nós faremos uma conclusão com algumas lições e aplicações. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro ponto, as circunstâncias da tentação. O Evangelho de Mateus, ele tem como ênfase central o papel de Jesus como rei. Há uma ênfase na vinda, nas obras e na natureza do reino de Deus. E Jesus é representado, é apresentado
como um rei. Em Mateus 3, e eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, em Mateus 3 nós encontramos, nos versículos anteriores ao texto que nós lemos, o batismo de Jesus por João Batista. E aí eu peço que os irmãos acompanhem, que eu vou ler esses versículos aqui. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, aqui nós temos, nesse batismo de Jesus, como se fosse a posse do rei. Como se o rei tomasse posse e sentasse no seu trono. Cristo é coroado para o início do seu ministério público. Como é evidente pelo texto, nós encontramos nesse ato de batismo de Jesus as três pessoas da Trindade. O batizado, a segunda pessoa, Jesus Cristo. A terceira pessoa, o Espírito Santo. E a primeira pessoa da Trindade, nosso Deus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o que nós temos logo a seguir? Veja, versículo 1 do capítulo 4. A seguir ao quê? Ao batismo. A seguir, foi Jesus levado, ou como diz Marcos, impelido pelo Espírito ao deserto. O que ocorreu aqui não foi algo aleatório, como eu falei pela manhã. Estava dentro da vontade de Deus que Jesus fosse testado por Deus no deserto por meio da tentação do diabo. O que ocorreu, portanto, é que o Espírito vai levar Jesus para ser tentado. Que, como vimos pela manhã, na perspectiva de Deus, o que o Espírito fez foi um teste. E na perspectiva de Satanás foi uma tentação. A perspectiva de Satanás, portanto, visava levar Cristo a ser derrotado, como fizera com o primeiro Adão. Portanto, antes de iniciar o seu ministério público, Jesus foi batizado e em seguida foi tentado pelo diabo e testado por Deus no deserto. E essa situação guarda uma relação com o povo de Deus no deserto, como vimos pela manhã. Bom, é importante registrar o seguinte, que possivelmente os relatos sobre a tentação de Jesus nos três evangelhos sinóticos parecem indicar que não foram apenas 3 tentações. Nós temos o registro de apenas 3 tentações, tanto em Mateus quanto em Lucas. Marcos não registra as tentações, só são 2 versículos que é o registro da tentação. Mas é possível que não tenha sido apenas essas 3 tentações. É provável que durante os 40 dias em que Jesus passou no deserto, ele tenha sido tentado por Satanás de diversas
formas. E por que a gente pode afirmar isso? Porque Lucas registra, por favor, abram lá, no texto paralelo, Lucas capítulo 4, no verso 13, o que é que nós encontramos? Lucas 4, 13. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então veja, as tentações de toda sorte. Portanto, é provável que o que nós temos registrado em Mateus e em Lucas sejam as investidas finais de Satanás sobre Jesus. Seja o desfecho da tentação. Tanto é que a primeira tentação registrada começa da seguinte maneira: depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então veja, já era o final ali desse processo. Jesus teve fome. No momento que Jesus teve fome, Satanás aparece mais uma vez. Então provavelmente ele estivesse durante os 40 dias tentando Jesus, ele aparece mais uma vez e nós temos o registro, não a primeira, provavelmente, mas o registro da primeira tentação. Bom, e um ponto aqui também importante é a gente perceber a sutileza das tentações. Quão sutil Satanás foi. O diabo, com muita sutileza, como lhe é próprio, tentou Jesus, assim como havia feito com Adão e Eva lá no jardim. E um dos traços, portanto, da tentação satânica é essa sutileza. Sutileza, sagacidade, engano, tudo isso é próprio do inimigo das nossas almas. Sobre essa sutileza de Satanás, olha o que Matthew Henry escreveu. Cito: as duas primeiras tentações parecem inocentes, e nelas se percebe a sutileza do tentador. As duas primeiras são tentações ardilosas, e para discerni-las era necessário uma grande sabedoria. A última foi uma tentação forte, e para resistir a ela era necessário uma grande determinação. Ainda assim, o diabo foi frustrado em todas elas. Portanto, após essa introdução, qual era, portanto, o conteúdo da tentação de Jesus pelo diabo? Bom, a primeira tentação, na primeira tentação, Satanás tentou Jesus sugerindo que ele transformasse pedras em pães. Vamos ler versos 3 e 4. Diz assim: então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. De todas as três tentações, essa parece ser a mais sutil, a mais enganosa. A sutileza dá uma aparência de que não há nada demais em acatar a sugestão do diabo. Veja, afinal, o que há de mais em transformar uma pedra em pão? Se eu tenho poder para fazer, e se eu estou faminto, qual o problema disso? Veja, muito sutil, né? Aparentemente, o que tem de errado nisso? Num primeiro momento,
Nada demais. Nada de uma tentação grosseira, como vai ser a última. Mas era uma tentação sutil. Veja como Satanás se aproxima de Jesus. Satanás começa dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Há quem defenda que quando Satanás se aproximou dizendo, se és filho de Deus, ele estava tentando colocar em Jesus uma incredulidade sobre o seu papel de filho de Deus, de o próprio Deus. Então, ele estava querendo disseminar a dúvida. Há quem entenda dessa maneira, colocando dúvidas sobre a natureza divina humana e divina, sobretudo, de Jesus. Entretanto, outros intérpretes não pensam dessa maneira. Eles vão dizer o seguinte, que era como se fosse um assentimento. Era como se Satanás estivesse dizendo, como tu és filho de Deus, não, se, no sentido de um assentimento, como tu és filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Então era um assentimento. Seja de uma maneira ou de outra, Satanás estava tentando Jesus. E qual o significado ou o conteúdo dessa tentação? O que envolvia aí? Em que Jesus estava sendo tentado quando Satanás sugeriu que ele transformasse pedras em pães? O que Satanás estava querendo fazer, estava tentando fazer, era colocar em xeque a bondade e o cuidado de Deus para com o seu filho. O que Satanás queria era disseminar dúvidas em Jesus sobre a bondade e o cuidado de Deus para com seu filho. Assim, e também ele estava atacando a confiabilidade da palavra de Deus. Semear dúvidas sobre a bondade e o cuidado de Deus para com Jesus e semear dúvidas sobre a confiabilidade na palavra de Deus. Era como se ele dissesse, se tu és filho de Deus, veja, o que é dito no capítulo anterior, verso 17? Eis que a voz dos céus, eis uma voz dos céus e dizia, este é o meu filho amado. E aí ele fala, se tu és filho de Deus, então ele está colocando em xeque a confiabilidade daquilo que Deus havia dito. E aí ele diz, se tu és mesmo filho de Deus, por que tu estás sofrendo? Em outras palavras, Satanás estava querendo produzir dúvidas em Jesus sobre o Deus Pai. Satanás queria induzir Jesus a desconfiar do que Deus havia dito dias atrás. Tu és o meu filho amado. Satanás estava tentando produzir desconfiança em Jesus em relação ao Pai. Ao mesmo tempo, ele estava sugerindo que Jesus tomasse o controle da sua própria vida e deixasse de depender de Deus. Era como se ele dissesse, tu és o Filho de Deus, estás nessas condições, padecendo fome, faz o seguinte, transforma logo essas pedras em pães e se alimenta. Não dependa mais do cuidado de Deus. Deus não está cuidando de você. Será que de fato tu és o filho amado? Por que tu estás sofrendo assim? Por que tu estás padecendo assim? Então ele pegou Jesus no momento de 40 dias de fome, de sofrimento, e ele tenta Jesus na necessidade física, da natureza humana de Jesus, da necessidade física de Jesus. Era como se
se Satanás dissesse, então transforma essas pedras em pães e satisfaz as tuas necessidades materiais, se tu és filho de Deus. Não é apropriado continuares com fome quando tens poder para transformar pedras em pães. Será que Deus de fato te ama? Será que Ele cuida de ti mesmo? Estás sozinho, padecendo, com fome. Veja como Satanás, por vezes, introduz na nossa mente, no nosso coração, dúvidas sobre a bondade de Deus, sobre o cuidado de Deus. Em especial, quando estamos experimentando sofrimento, fome, necessidade de toda ordem. Satanás vai lá e inocula a dúvida do cuidado de Deus, a dúvida da bondade de Deus. R.C. Sproul, comentando exatamente essa tentação, ele escreve: é como se Satanás dissesse, como pode ser filho de Deus e estar neste lugar e nestas condições? Será que não fica rebaixada a dignidade do filho de Deus? Deus abandonaria seu filho para uma desolação dessas? Sproul continua: Satanás focalizou o seu ataque justamente na confiabilidade da palavra de Deus. Fez surgir perguntas sobre a confiança de Jesus naquilo que Deus havia declarado. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Como eu posso ser amado e estar passando por tantas necessidades? Veja que é uma dúvida que pode alcançar o nosso coração, né? Como eu posso ser filho de Deus e estar passando por tantas dificuldades, enquanto aqueles que não são filhos de Deus, como o salmista no Salmo 73, estão aparentemente vivendo na abundância? É disso que a tentação trata. É disso que a tentação, esse é o conteúdo da tentação. Veja a malignidade das intenções de Satanás no seguinte: ele não sugeriu para Jesus, Satanás não sugeriu para Jesus o seguinte: como você está com fome, ore para Deus, para que Deus possa transformar essas pedras em pães. Ore para Deus que possa enviar anjos para servir-te. Não. Ele disse: manda que estas pedras se transformem em pão. Há um incitamento aqui à autonomia, à independência, a Jesus não depender do Pai, a ele querer se rebelar contra o cuidado e duvidar e, na sequência, se rebelar contra o cuidado de Deus. Esse é o teor da tentação. Por isso que foi uma tentação. Veja, se é difícil para eu explicar, o quanto foi difícil para Jesus decifrar o que estava por trás. Se é difícil para nós entendermos, o quanto foi difícil para Jesus, naquelas condições de fome extrema, depois de 40 dias, rejeitar. Essa primeira tentação de Jesus, ela guarda relação com a tentação de Adão e Eva. O que nós temos lá? Em Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Aí ela acrescenta algo, né? Nem tocareis. Deus não falou isso, né? Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja, no final, o desfecho final de Satanás contra a mulher é contestar o que Deus tinha dito. Deus disse: certamente morrerás. E o que Satanás disse? Certamente não morrerás. Aqui, Deus diz: este é meu filho amado, em que me comprazo. E Satanás inocula a dúvida:
será que tu és amado mesmo? Tu foste abandonado por Deus. Se rebela, transforma logo esse pão em pedra, ao contrário, né, essa pedra em pão, e assume as rédeas da sua vida. Para que servir a Deus? Para que ficar obediente a Deus no sofrimento? Como Jesus resistiu à tentação? Essa primeira tentação. Jesus resistiu à tentação citando as Escrituras. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O chamado está escrito é uma expressão grega que transmite a seguinte ideia: aquilo que foi escrito no passado continua válido hoje com toda a autoridade e poder. Então, o que Jesus está dizendo é: está escrito, e aquilo que foi escrito é válido hoje. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui Jesus cita o Velho Testamento, ele cita um trecho de Deuteronômio 8. E vamos ler, eu peço que os irmãos abram, em Deuteronômio 8, e vou ler os 3 primeiros versículos. E essa porção elucida um pouco o texto que nós estamos lendo. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Olha o que é dito. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Era o que estava acontecendo com Jesus. Ele estava sendo provado por Deus, estava sendo humilhado por Deus, para que Deus soubesse o que estava no coração dele. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Era o teste. Continuando o texto. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Então veja, na mente de Jesus não estava só o versículo que ele citou, estava toda a passagem. Deus te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Cristo tinha toda essa passagem e sabia que aquilo, assim como tinha ocorrido com o povo de Deus no deserto, ele estava sendo testado. Mas não estava sendo abandonado. E ele teve essa convicção. Todo o texto fala do cuidado de Deus para com seu povo no deserto. Mas era como se Jesus dissesse para Satanás: assim como Deus cuidou do povo no deserto, ele também está cuidando de mim neste momento. O homem não vive só de pão, mas de tudo que procede de Deus. Deus cuida do seu povo. E para concluir essa primeira tentação, Matthew Henry, ele elucida, como uma síntese, as razões que levaram Jesus a não transformar pedra em pão. Por que Jesus não transformou? Primeiro, fazer isso poderia colocar em questão a verdade da voz que ele tinha ouvido do céu. Era como se ele estivesse desconfiando do Pai, que tinha dito: este é o meu filho amado. Fazer isso, em segundo lugar, poderia expressar falta de confiança nos cuidados do Pai para com ele. Em terceiro ponto, fazer isso poderia parecer que Jesus estava cuidando de si mesmo, sendo o seu próprio provedor. E, em outros termos, Deus não seria importante. E, por fim, fazer isso, transformar pedras em pães, poderia parecer, e na verdade seria isso,
que ele desejava agradar a Satanás, fazendo algo de acordo com a sua sugestão. Veja, há muita sutileza nessa primeira tentação. Então, que é difícil até explicar e entender o que estava em jogo aqui. Mas o que estava em jogo era isso. Satanás queria colocar dúvidas em Jesus sobre o cuidado e a bondade de Deus. Ele queria colocar dúvida sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Ele queria promover em Jesus rebelião contra Deus. Ele queria promover em Jesus que Jesus tomasse as rédeas da sua vida e não dependesse da providência de Deus. Então, isso estava em jogo na primeira tentação. Segunda tentação, versos 5 a 7. O que temos aqui? Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E aí Satanás cita a palavra. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Satanás muda de estratégia. Primeiro, ele passa a usar a palavra de Deus. Passa a usar a palavra de Deus de forma distorcida. E ele passa a apelar para a vaidade, para a presunção. A tentação aqui é a tentação da presunção, da vaidade. Há uma tentativa de induzir Jesus à presunção no poder de Deus. Satanás, de uma maneira que nós desconhecemos, levou Jesus para Jerusalém. Veja, ele estava no deserto, mas ele foi levado para Jerusalém e foi colocado. Jerusalém, que é chamada de a Cidade Santa. E ele foi colocado no pináculo do templo de Salomão. Lá em cima, na parte mais alta do templo, que alguns estudiosos falam que tinha alguma coisa em torno de 60 metros, portanto, equivalente a um prédio de mais ou menos 20 andares. Então ele leva Jesus lá para cima, não sabemos como, mas o fato é que Jesus estava no pináculo, e lá no pináculo do templo, Satanás olha para Jesus e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Pula. Tu não és o filho de Deus? Pula. Lança-te abaixo. E aí ele, para fundamentar biblicamente a sugestão satânica, ele diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Pula, que os anjos vão te pegar. E ele acrescenta: eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, tu vais pular, os anjos vão te pegar e você não vai se machucar. Faça isso. Pule. Bom, o que o diabo, qual era a intenção de Satanás com essa tentação? O que estava em jogo? O diabo estava querendo produzir em Cristo uma presunção pecaminosa. Olha o que Matthew Henry escreve e evidencia com muita clareza a intenção do diabo. Cito: pretendendo solicitar a Cristo uma ostentação do seu próprio poder e uma atitude inútil de vanglória sobre a providência divina,
ele o coloca no alto de um lugar público, em Jerusalém, no templo. Ali, Jesus poderia se fazer admirável e ser notado por todos e provar ser o Filho de Deus. Não como na tentação anterior, na obscuridade de um deserto, mas diante de multidões, no alto do lugar mais eminente. Então, o que Satanás estava tentando Jesus? A vanglória. A ostentar o seu poder. A pular, e as pessoas iriam ver, porque ali no templo tinham centenas de pessoas o tempo todo, então as pessoas iam ver Jesus e ele ia demonstrar todo o seu poder. Matthew Henry ele diz que isso seria o quê? Uma ostentação do próprio poder, uma atitude inútil de vanglória. Era isso que Satanás estava tentando Jesus. Que ele externalizasse o seu poder. Mas com que finalidade? Unicamente a finalidade de presunção, de vanglória, de ostentação do seu poder, nada mais. Colocando em outros termos, era como se o diabo dissesse: se tu és o Filho de Deus, prove isso perante o mundo e prove a si mesmo, lança-te daqui para baixo, então você será admirado, como se estivesse sobre a proteção especial do céu. Quando eles virem que você não se feriu, que anjos lhe pegaram, que você não se feriu numa queda de uma altura como essa, eles dirão: este é o verdadeiro Deus. O alvo de Satanás, portanto, era transformar a fé em presunção. Vendo Satanás que Jesus estava usando a palavra de Deus para se contrapor a ele, o próprio Satanás, nessa segunda tentação, passou a fazer uso das Escrituras. E com a finalidade, portanto, de dar uma base bíblica ao seu conselho diabólico, ele cita o Salmo 91. Salmo 91, versos 11 e 12. Por favor, abram lá, Salmo 91. O que é dito aqui no Salmo? Salmo 91 nós conhecemos muito bem, né? Começa: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Mas lá no versículo 11 é dito: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Agora veja, Satanás não citou o restante do versículo. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Este é um salmo de confiança e de cuidado de Deus. Salmo de conforto para o crente, na certeza de que Deus é o nosso refúgio, que Ele nos guarda e nos livra do mal. O diabo fez uso desse texto para induzir Jesus à presunção e fazer com que Cristo fizesse o que ele não deveria fazer. Que era o quê? Se jogar do pináculo. A passagem não visa encorajar a presunção, mas a confiarmos no cuidado de Deus em todos os nossos caminhos. Satanás ardilosamente omite uma parte do verso 11. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele não cita isso. A palavra de Deus, irmãos, ao ser distorcida por Satanás, não é mais palavra de Deus, é palavra de Satanás. Porque está na boca de Satanás. E a palavra na boca de Satanás é palavra de Satanás. Matthew Henry explica a intenção dessa omissão. Por que ele omitiu essa passagem? Em todos os teus caminhos. Matthew Henry explica, e eu cito: a maneira como ele a citou mal,
e isto foi ruim. A promessa é: eles te guardarão, lá no Salmo. Mas como? Em todos os teus caminhos. De nenhuma outra maneira. Se sairmos do nosso caminho, do caminho do nosso dever, perdemos a promessa e nos colocamos fora da proteção de Deus. Estas palavras eram contrárias ao tentador, e por isso ele, ardilosamente, a excluiu da sua citação. Se Cristo se lançasse para baixo, ele teria saído do seu caminho. Ele estaria fora da vontade de Deus, pois ele não tinha ordens de se expor desta maneira. Então, a citação ela é parcial, e essa parcialidade é intencional e ardilosa, para tentar Jesus. Portanto, se Jesus pulasse do pináculo, ele estaria, primeiro, tentando a Deus, pois estaria se colocando numa situação desnecessária. E Satanás sabia disso. Tanto sabia que incitou a ele. Se Jesus ouvisse Satanás, ele poderia pular e morrer. E Satanás sabia disso. Satanás sabia que isso era presunção, isso era vanglória. E ele tentou Jesus exatamente aí. Olha o que Matthew Henry escreveu. Se nós esperarmos, isso é uma lição para todos nós. Olha o que ele escreveu. Se nós esperarmos que, por Deus ter prometido não nos abandonar, ele deve nos acompanhar, mesmo se sairmos de nossa obrigação. Ah, Deus vai te acompanhar, então você pode fazer o que quiser? Não. Vai te acompanhar em todos os teus caminhos retos. Se esperarmos que, por ter prometido satisfazer as nossas necessidades, por isto ele deve nos mimar e nos conceder os nossos caprichos, se esperarmos que, por ele ter prometido nos proteger, nós podemos voluntariamente nos expor aos perigos e esperar o fim desejado, sem o uso dos fins indicados, isto é arrogância, isto é tentar a Deus. Então não é porque Deus tinha dito que ele iria proteger, nos guardar, que nós podemos subir num pináculo e pular. Na presunção de que Deus vai enviar anjos. Isso não vale para nós, mas também não valia para Jesus. Porque se para nós é presunção, para Jesus também seria. E Jesus percebeu isso. E Satanás sabia disso. Por isso o tentou. Por isso disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo. Olha a sutileza da tentação. Tentando promover vanglória, presunção, altivez em Cristo, em fazer aquilo que ele não deveria fazer. Se Jesus pulasse do pináculo, ele estaria exigindo de Deus uma proteção especial ao fazer algo que ele não tinha sido chamado para fazer. Se Jesus pulasse do pináculo, ele estaria dando ouvido a Satanás e não a Deus. E como Jesus venceu essa tentação? Assim como havia vencido a primeira, Jesus recorre à expressão: está escrito. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita Deuteronômio 6, texto que faz referência à reclamação do povo no deserto. Lá em Deuteronômio 6, verso 16, nós lemos: não tentarás o Senhor teu Deus como o testaste em Massá.
Pular do pináculo em atenção à sugestão de Satanás era arrogância, presunção e uma tentação a Deus. Atender à sugestão de Satanás não seria uma expressão de confiança em Deus, não seria uma expressão de fé, mas seria uma expressão de presunção. Era tentar a Deus, como o povo no deserto havia feito. Jesus sabia disso e repeliu a tentação de Satanás com as Escrituras. Veja, novamente, nós temos muita sutileza na tentação de Satanás. Terceira e última tentação. Versos 8 a 10. O que nós temos aqui? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Na terceira tentação, o diabo oferece para Jesus um caminho de poder e glória. O que o diabo estava oferecendo para Jesus era: veja, todos os reinos do mundo e a glória deles, tudo isso eu te darei. Então, Satanás estava oferecendo poder e glória para Jesus. Só que ele estava oferecendo poder e glória para Jesus, para que Jesus não tivesse que passar pela cruz. A intenção satânica aqui era desviar Jesus do seu ministério. Observe os elementos da tentação. Satanás leva Jesus para um alto monte. Não se sabe se esse monte era real ou era em visão. Nós não temos essa informação. Em seguida, lhe mostra todos os reinos e a sua glória. Então há um apelo à concupiscência dos olhos, que foi o primeiro pecado que levou à queda de Adão e Eva. O diabo oferece a Jesus glória e poder sobre todas as nações e reinos em troca de algo, em troca de adoração. Havia nisso tudo uma grande falácia de Satanás. Ele disse: tudo isso te darei. Mas veja, Satanás nunca teve, não tem e não terá domínio sobre todos os reinos. Quem tem domínio sobre todos os reinos é Deus. Mas Satanás, ardilosamente, mentirosamente, diz: tudo isso te darei. O diabo, como diz Lutero, é o diabo de Deus. Ele não tem domínio sobre todo e sobre todos. É o diabo de Deus. Ou seja, ele está sob o domínio e controle de Deus. Essa tentação estava centrada, portanto, no ataque ao ministério de Jesus, que estava para ser iniciado. Satanás tinha como propósito fazer com que Jesus se desviasse do seu ministério como servo sofredor e que carregaria o pecado do mundo. Era como se Satanás dissesse: venha, receba toda a glória e a honra agora, sem sofrimento, sem cruz, sem humilhação. Você está sofrendo demais. Parece que estás abandonado. Considere-me como seu pai. Eu te darei tudo. Para isso, basta que você se dobre e me adore. Matthew Henry escreveu: Satanás faz dos homens presas fáceis quando consegue persuadi-los a pensar que foram abandonados por Deus. Aqui é o mesmo princípio. É a mesma tentação, é o mesmo de transformar pedras em pães. Ou seja, você foi abandonado por Deus.
Então, eu estou te prometendo reino, poder, glória, desde que me adore. Sproul esclarece o conteúdo dessa tentação. Cito: Jesus recebera a promessa de ser rei e ter toda a autoridade e glória atribuída a quem é o Rei dos Reis. Mas primeiro ele precisava cumprir a missão de servo sofredor de Israel. Seu reino seria alcançado através da humilhação, sofrimento e morte. Agora, Satanás lhe oferecia o reino sem a necessidade de pagar o preço da humilhação. Eis o prêmio da pura glória sem o sofrimento. Jesus só teria que dar ao príncipe maligno deste mundo apenas um simples momento de adoração. Se ele se curvasse e no seu coração ele assentisse, ele confirmasse, sim, eu aceito, pronto. Ele teria adorado Satanás e não teria se tornado senhor de todo o universo. O diabo estava oferecendo um atalho para Jesus. Era uma tentativa desesperada de Satanás de induzir Jesus à cobiça, à posse dos reinos do mundo, a qualquer custo, sem a necessidade de obedecer a Deus, sem a necessidade da cruz. Matthew Henry, novamente, escreve: a glória do mundo é a tentação mais sedutora para os inconscientes e imprudentes, e aquela infligida com mais frequência aos homens. Os filhos de Labão se ressentem da glória de Jacó. O orgulho pela vida é a cilada mais perigosa. Poder, riqueza, glória foi e continua sendo a mais sedutora das tentações e a que tem levado mais pessoas à ruína. Então, no desespero, Satanás se lança, na última tentação registrada a esse artifício. Como Jesus resistiu à tentação? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nessa última tentação, Jesus repele Satanás com firmeza, com indignação, dizendo: retira-te. Era como se Jesus dissesse: chega, basta, acabou, retira-te. Então foi a última. As duas primeiras tentações tinham alguma coisa atraente. Esta era vil e baixa. Satanás estava exigindo adoração, idolatria. Isso foi rejeitado por Jesus com muita ênfase. Retira-te. Aqui temos uma indignação justa contra uma oferta de pecado grosseiro. Novamente, Jesus faz uso da fórmula está escrito. E ele então cita Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 10:20. Não é uma citação literal, mas que expressa a submissão de Jesus à vontade do Pai. Portanto, Jesus não toma as rédeas de sua vida das mãos do Pai. O que significaria alcançar o domínio e a autoridade sobre os reinos da terra, mas sem a cruz. O que Satanás queria era que Jesus, tanto em transformar pedra em pães, como em assumir a glória já imediata, sem a cruz, era que Jesus se rebelasse contra Deus. Tomasse as rédeas da sua própria vida. Era um incitamento à rebelião, oferecendo toda a glória e todo o poder. E o oferecimento disso era sem a cruz. Era isso que Satanás estava propondo. Jesus sabia que a sua jornada
seria terrível. Ele sabia que os 3 anos que lhe esperava até a cruz seriam anos difíceis. Ele sabia que levar sobre si os pecados de todos nós iria custar muito sofrimento. Ele sabia disso, tanto sabia disso, que eu já tive a oportunidade de expor aqui. Lá no Getsêmani, ele orou: se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia que ele ia ser escarnecido, cuspido, espancado, ia sofrer dor, mas a pior dor que Jesus sabia que ia experimentar era que ele iria ter a rejeição circunstancial e momentânea do Pai. Jesus iria virar as costas para Jesus, mas mesmo assim, por causa do seu amor, ele assume e ele rejeita a tentação de assumir toda a glória, todo o poder, sem passar pela cruz. Ele rejeita essa oferta e diz: não, retira-te, Satanás. Eu experimentarei a cruz. E ele assume isso. O diabo ficou frustrado e abandonou o campo de batalha. Matthew Henry escreveu: se resistirmos ao diabo, ele se afastará de nós. O diabo, embora seja um inimigo de todos os santos, é um inimigo derrotado. O capitão da nossa salvação já o derrotou e desarmou. Nós não temos nada a fazer, exceto possuir e manter a vitória que Cristo conseguiu. Depois dessa terrível batalha, Jesus foi aprovado. Foi testado e aprovado por Deus. Venceu todas as tentações. E após isso ele foi servido pelos anjos, demonstrando como Deus está nos acompanhando em nossa tentação. Matthew Henry, ele encerra o comentário dessa porção da seguinte maneira: finalmente, Cristo, tendo sido desta maneira distinguido e feito grande no mundo invisível, por meio da voz do Pai, da descida do Espírito, da sua vitória sobre os demônios e do seu domínio sobre os anjos, foi inquestionavelmente qualificado para aparecer no mundo visível como o mediador entre Deus e o homem. Portanto, após passar vitorioso sobre todas as tentações, Jesus estava qualificado, aprovado por Deus e podia assumir o seu reino. O rei estava pronto. Ele venceu Satanás no deserto. Agora ele podia avançar com o seu reino e destronar o príncipe deste mundo, saquear o valente e amarrar o valente. E vai ser o que ele vai fazer na sequência do texto. Se você olha no verso 17 do capítulo 4, o que nós temos? Daí por diante, depois da tentação, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só depois da tentação. Irmãos, quero tirar 2 lições teológicas e algumas aplicações práticas. A primeira lição teológica é: o texto que estudamos nos apresenta a suficiência e a perfeição da obra de Cristo como nosso segundo Adão. A teologia bíblica da salvação deve ser vista em termos representativos, em termos de imputação. O ser humano é condenado em razão da queda de Adão. Ele foi o nosso representante. Claro
que nós continuamente contribuímos com o pecado de Adão. Por isso, porque nós fomos condenados em Adão, por causa do pecado de Adão e dos nossos, por isso, era preciso que o segundo Adão viesse e fosse bem-sucedido naquilo em que o primeiro Adão fracassou. O segundo Adão, o nosso Senhor Jesus, veio a este mundo, foi tentado por Satanás de todas as formas, em condições muito mais adversas do que o primeiro Adão, mas ele foi vitorioso. O segundo Adão não apenas venceu essa primeira grande tentação, mas ele foi obediente em todas as coisas, até a morte e morte de cruz. Ao ser obediente até o fim, ele adquiriu a justiça que nós não temos. E do mesmo modo que a culpa de Adão é considerada nossa, assim também somos salvos, não por justiça própria, mas pela justiça do segundo Adão. Se você acha que é injusto que seja imputado para você e para mim a culpa de Adão, também seria injusto ser imputado para mim e para você a justiça de Cristo. Então, a salvação, ela foi planejada em termos de imputação. Irmãos, nós estamos em boas mãos. Nas mãos de Jesus, que obedeceu até a morte para não morrermos morte eterna. Então, essa é a primeira nota teológica. A segunda é que Jesus enfrentou e venceu a tentação no deserto para se tornar o nosso sumo sacerdote diante do Pai. Eu repito essa lição, que eu apliquei de manhã, mas repito agora como reforço. Em Hebreus, texto lido pelo presbítero Tiago, em Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, nós temos: por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, como eu e você. Então, essas são as duas notas teológicas como lições para nós. E agora vamos a algumas aplicações práticas. E a primeira delas é: o diabo é real e a tentação é verdadeira. O primeiro artifício de Satanás para a humanidade é convencer os homens de que ele não existe. Né? Todos nós sabemos, por experiência própria, que também somos tentados constantemente. E nós somos tentados constantemente pelos demônios, pelo diabo. Tiago 4:7 nos aconselha: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim como Jesus, nós precisamos resistir ao diabo, e ao fazer isso, não com arrogância, não com presunção, o diabo foge de nós. É o que o texto bíblico é uma promessa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma promessa. Então nós temos que crer nisso. De que se nós resistirmos, mas resistirmos até o sangue, resistirmos com todas as nossas forças, é possível, certamente, que o diabo desista de nos tentar assim como desistiu, fugiu de Jesus. Cristo fez exatamente isso. Ele resistiu a Satanás e ele fez isso para nos encorajar a fazermos isso também. E qual o modo que nós podemos resistir a Satanás?
como Jesus resistiu a Satanás. Ele resistiu o tempo todo com o está escrito. Jesus nos ensina aqui o grande valor de termos conhecimento da palavra de Deus. Devemos comer a palavra, devemos meditar nela todos os dias, porque é ela que vai nos sustentar diante das tentações, diante das provações, diante do sofrimento. São as palavras, palavra de Deus, que vai nos sustentar. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Ele era Deus, mas ele citou a palavra. Assim como os outros elementos da armadura do cristão. É a palavra ao lado da oração, do jejum, da comunhão com os irmãos, né, da frequência aos cultos, da leitura de bons livros. Isso tudo vai nos fortalecendo para que quando o dia mau vier, quando a tentação chegar, e chega, nós possamos resistir, como Cristo resistiu por meio do está escrito. Matthew Henry, sobre isso ele diz: deve-se observar que Cristo respondeu e frustrou todas as tentações de Satanás com este está escrito. Ele mesmo é a palavra eterna e poderia ter realizado a vontade de Deus sem ter de recorrer aos escritos de Moisés. Mas ele honrou as escrituras e para nos dar um exemplo. Ele é o autor da palavra, mas ele citou a palavra, mostrando a relevância, a importância de termos memorizadas no coração a palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras é de grande alento sobre tudo no sofrimento e na tentação. Terceira lição. As fontes e o conteúdo da tentação podem ser diferentes. Então, veja, todos nós somos tentados, mas, por vezes, o conteúdo da tentação pode ser diferente. O que se constitui uma tentação para mim, pode não ser para você. O que se constitui uma tentação para você, pode não ser para mim. E muitas vezes, Satanás nos tenta exatamente naqueles momentos de necessidade, que estamos precisando de um auxílio, no momento de uma doença, no momento de uma necessidade material. Nós somos tentados a seguir por caminhos que não são os caminhos que demonstrariam a nossa dependência de Deus. Satanás nos tenta no sentido de que nós tomemos as rédeas da nossa vida, prescindindo de Deus, prescindindo da providência de Deus, seguindo caminhos que consciente ou inconscientemente não são os caminhos de Deus. E muitas vezes Satanás nos tenta nisso. E isso pode ser diferente para mim e pode ser diferente para você. Mas o fato é que todos somos tentados em alguma coisa. Tentados por Satanás e testados por Deus. Quarta lição, está associada a essa terceira. Satanás usa nossas reais necessidades externas para nos tentar e nos fazer cair em pecado. Matthew Henry, ele escreveu: aflições, necessidades e problemas externos são os maiores argumentos que Satanás usa para levar o povo de Deus a questionar sua filiação. Quantos não se desviaram, não abandonaram a Deus depois de uma tribulação, depois de uma aflição?
Quantos não questionaram a Deus porque sofreram, porque perderam um filho, porque não foi bem nos negócios, porque a esposa abandonou, o esposo abandonou. Quantos? E Satanás faz isso. Ele aproveita as aflições, os problemas, as nossas dificuldades para questionar. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Estou passando por tudo isso. Será que Deus está comigo mesmo? Será? E aí ele inocula a dúvida, a falta de confiabilidade na palavra de Deus, a falta de confiabilidade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso, ele mina a nossa confiança em Deus. Continuando o que Henry escreveu, o objetivo do diabo é abalar a fé que temos na palavra de Deus e nos levar a questionar a verdade do que há nela. O diabo realiza os seus desígnios, em grande parte, infiltrando nas pessoas pensamentos maus sobre Deus. Infiltrando nas pessoas pensamentos maus sobre Deus. Como se ele fosse cruel ou infiel e tivesse abandonado ou esquecido aqueles que se entregaram completamente a ele. Então, uma grande tentação. A glória, a riqueza, o ter poder e glória é uma grande tentação. Mas o sofrimento, as dificuldades, as aflições também pode ser usado por Satanás como um meio de inocular, de inserir a dúvida e a não confiar na palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós pensarmos assim, e por vezes pensamos, saiba que é Satanás nos tentando. Assim como tentou Adão e Eva, colocando dúvidas em Adão e Eva, assim como tentou Jesus, colocando dúvidas, ou tentando colocar dúvidas em Jesus, ele também coloca dúvidas em nosso coração. Sobretudo nos momentos em que estamos em aflição, necessidades e passando por problemas. Satanás quer colocar em nós dúvidas quanto ao cuidado de Deus. Será que você está passando por isso agora? Se sim, olhe para Cristo. Se refugie nele. Veja que ele não cedeu, que ele não deixou de confiar na providência de Deus, mesmo tendo poder para resolver o problema. Ele estava com fome, poderia transformar uma pedra em pão. Ele poderia fazer isso. Ele tinha poder para fazer isso. Mais adiante ele vai multiplicar os pães. Ele transformou água em vinho. Ele podia transformar, mas não transformou. Para demonstrar a confiança em Deus, a esperança em Deus. E é isso que Deus espera de todos nós. Na sequência, devemos aprender a confiar na providência de Deus. Não confiar é uma das grandes tentações que nós experimentamos. Devemos confiar que o nosso Redentor é o governante supremo do universo, que tem todas as coisas em sua mão e que faz com que todas as coisas que ocorram contribuam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Ele. Deus pode permitir que passemos por privações, provações, estejamos cercados de feras no deserto desta vida. E por vezes achamos que nossas necessidades não estão sendo supridas. Nesse momento procuramos dar um jeito e às vezes queremos fazer aquilo que Deus não disse que devemos fazer. Sobre isso, Matthew Henry escreve: Deus quer que os seus filhos, quando em necessidade, não apenas confiem nele, mas que esperem nele. Devemos aprender com Cristo aqui a confiar em Deus e não em nós mesmos, e não enveredarmos por nenhum caminho irregular,
para o nosso sustento, quando as nossas necessidades forem extremamente urgentes. De uma maneira ou de outra, o Senhor proverá. É melhor viver modestamente. Matthew Henry continua. É melhor viver modestamente com os frutos da bondade de Deus do que viver com abundância dos produtos do nosso próprio pecado. Sexta e última lição. Não é porque Deus é fiel, gracioso conosco, que nós devemos presunçosamente testar Deus, nos expondo a situações de risco e de perigo, a pretexto de ser uma manifestação de fé, quando na verdade é uma presunção. Então nós não devemos nos submeter em situações, ainda que, não, eu estou confiando em Deus, mas tudo está indicando que é um mau caminho. Tudo está indicando, a palavra está indicando que é um mau caminho. E você, presunçosamente, acha que pode enveredar por aquele caminho. Nós não devemos fazer isso. A lição aqui nos ensina isso. Nossa confiança não deve degenerar em presunção diabólica. Não é fé, muitas vezes, é presunção. Nos expormos voluntariamente às tentações. Jovem, quando você diz, não, eu vou entrar aqui na internet, vou acessar isso aqui e tudo bem, eu posso ver isso aqui, que isso aqui não vai contaminar, não vai me atingir, isso é presunção. É tentar a Deus. É nos submetermos a situações que Deus não quer que nós nos submetamos. Pensando que Deus vai nos guardar, que seremos vitoriosos e nada nos acontecerá. Não, devemos ponderar. Será que eu devo fazer isso? Muitas vezes é o diabo tentando induzir as pessoas ao pecado e à queda. E quando um pecador cai? Última lição. Quando um pecador cai? Quando um pecador é tentado e cai? E nós temos exemplos. Eva, Adão, Davi, Pedro, Judas, Demas. Quando é que um pecador cai? Quando, primeiro, ele desobedece a Deus. Quando ele vai frontalmente contra aquilo que o Senhor diz que não devemos fazer. Segundo, quando ele é autossuficiente. Quando ele acha que ele tem domínio suficiente sobre a situação. E aí ele cai. Quarto, terceiro, quando ele é superficial no uso dos meios de graça. Não se afirmar na palavra e na boa literatura abre portas para ideias não cristãs, para ideologias, filosofias, distorções doutrinárias, para insinuações satânicas mesmo. Isso enfraquece, isso nos desvia. E por último, quando um pecador cai, quando falta vigilância e sobra ociosidade. Então, foi isso que levou à queda de Davi. A falta de vigilância e a ociosidade. Quero terminar com uma nota positiva, claro, e eu vou reler o texto que li pela manhã e que o presbítero Tiago leu hoje, mas que é fundamental para esses dois estudos que nós estamos fazendo. Hebreus 4, 14 a 16. E aí encerramos com isso. Hebreus 4, 14 a 16 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este socorro em ocasião oportuna nós sempre precisaremos, porque sempre haverá uma ocasião em que nós precisaremos do socorro de Deus. E é quando nós nos achegamos ao trono da graça com fé, é que nós podemos desfrutar dessa promessa de que nós vamos achar graça e socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, minha irmã, se você está longe de Deus, dificilmente você vai achar graça e socorro em ocasião oportuna. O que você vai achar e o que você vai ouvir são as insinuações de Satanás para lhe colocar muito mais distante de Deus. Então, procure se achegar, procure o trono da graça, corra para Cristo, corra para o segundo Adão, corra para o nosso sumo sacerdote. E você, meu irmão, minha irmã, que crê em Cristo, está firme nos seus caminhos, lembre-se, nós somos tentados, mas nós temos um sumo sacerdote que venceu a tentação por nós. E o que nós devemos fazer é confiar nele, nos assegurar na obra dele e procurarmos viver de acordo com a sua vontade e resistirmos a Satanás e ele fugirá de nós. Que Deus nos abençoe, possa nos guardar e nos proteger nesses dias. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por mais um culto que nós oferecemos a Ti, que é digno de toda adoração e louvor. Somos gratos a Ti pela obra de Cristo, por tão grande plano de redenção que o Senhor mesmo, antes da fundação do mundo, planejaste, e na plenitude dos tempos enviaste a Jesus, o nosso sumo sacerdote. Que felicidade, que alegria, Senhor, em saber que ele venceu Satanás, que ele foi aprovado no teste que o Senhor colocou a ele, ao ser tentado por Satanás. Muito obrigado, Senhor, pela obra de Cristo, muito obrigado pela obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos na dependência do Senhor, assim como Cristo viveu, ainda que debaixo de sofrimento, de carências físicas, ele esperou e confiou no Senhor, e o Senhor o honrou, colocando a tua destra. Que nós, Senhor, possamos aprender com Cristo a vivermos na confiança, na dependência da tua providência. Nos perdoa os pecados, nos ajuda, Senhor, nos momentos de tentação, nos ajuda, Senhor, a valorizarmos, a termos em alta conta a tua palavra, que pode ser de grande auxílio, Senhor, em momentos de tentação. Ó Pai, nos abençoa. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de considerar na tua palavra, sermos por elas exortados, auxiliados, também estimulados, Senhor, a viver uma vida reta diante de ti. Muito obrigado, é o que nós te pedimos, reconhecendo que apesar de tudo somos pecadores e pecamos contra ti. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém.
Eu passo a palavra ao presbítero.